Olá, gente, boa tarde a todos vocês. É com muita satisfação que a gente se encontra novamente para esse aprendizado, para esse estudo e para esse compartilhar. E que nesse momento a espiritualidade e todos nós unidos em pensamento, podemos abrir a nossa mente, os nossos corações, para tudo que for posto hoje, para que traga enriquecimento aos nossos conhecimentos e mais que isso, que nos faça tomar atitudes. E tenhamos uma ótima tarde de estudo. Eu passo a palavra a Elza, que fará a prece inicial, e a seguir a Guadalupe fará a leitura do livro Palavras de Vida Eterna. Bem-vindo a todos. Pai nosso, de imensa bondade, de imensa glória, que nos proteja, nos ampare e que principalmente nos fortaleça, para que possamos todos juntos, nessa tarde de domingo, receber os bons ensinamentos do nosso Pai, que a gente faça os estudos, troque as informações e, principalmente, que a gente se lembre durante o período da semana que se inicia amanhã, colocar tudo isso em prática, com a graça de Deus, com a graça de Jesus. Pai nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei e nos amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis, mensageiros celestiais e auxiliares de Jesus, fortalecei e nos amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Lembrando sempre que as forças do mal não são só apenas as forças externas, mas principalmente as forças dentro de nós, as nossas sombras que nós temos que combater, as nossas sombras que nós temos que aprender que a luz é o caminho de Jesus. Com a graça de Deus, um bom aprendizado e estudo para todos. Amém. Graças a Deus. Hoje vamos compartilhar a lição número 7 de Palavras da Vida Eterna. Melhorar para progredir. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Disse Jesus em Mateus, capítulo 25, versículo 15. Melhorar para progredir, essa é a senha da evolução. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas, segundo o recipiente de que se faz portador. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós, outros, a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Não te percas, desse modo, na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia, enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da sociedade e da ignorância. A alegria e o fulgor dos cimos jazem abertos a todos aqueles que se disponham à jornada de ascensão. Se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comulgar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação, conforme a capacidade de cada um. Bom, melhorar para progredir, mas tendo cada um a sua medida. É isso que eu entendi. A gente pode ter as mesmas oportunidades a cada momento, mas a gente vai ter, vai receber as coisas de acordo às nossas necessidades. E às vezes a gente não interpreta isso de forma correta. Às vezes a gente interpreta
que a gente recebeu pouco, ou que a gente poderia ter recebido um pouquinho mais, talvez porque a gente esteja menos seguro do que a gente já sabe, né? Então, a, a nossa falta de capacidade de entender o que realmente acontece, porque a gente recebe exatamente o que a gente precisa. Talvez a gente não entenda no momento, mas quando a gente digerir as coisas, quando a gente pensar, quando a gente atuar, quando a gente aplicar tudo que a gente aprendeu, realmente a gente vai saber que a gente recebeu o que a gente estava precisando naquele momento. Assim como a Joana falou no começo, às vezes a gente recebe as coisas e considera como nossas, porém a gente não assusta no momento, a gente espera, ou a gente simplesmente não era naquele momento, mas a gente vai chegar, né, no instante que a gente vai entender por que a gente recebeu essa dádiva. E todos recebemos as mesmas coisas. Eu gostei dessa parte, que na realidade o rio é o mesmo, as águas são as mesmas, é só o nosso recipiente que muda, ou seja, é só o que nós precisamos que muda, né? E a gente chega lá, no final das contas, a gente vai se alimentar dessas águas, desse conhecimento, e a gente vai chegar nesse aprendizado maior. E essas nossas reuniões talvez nos ajudem a entender um pouco mais claramente o que às vezes a gente deixa de entender ou a gente acha que ainda não é para a gente. Independente do momento de estudo que a gente se encontra, todos nós estamos crescendo um pouquinho a cada dia e isso é gratificante. Realmente a gente vai progredir, ponto final. Só isso. Deixo com você essa palavra. Obrigada, Guadá. Deu bastante coisa, embora a lição seja bem extensa, né? E cheia de nuances para reflexão. Né? Aqui, para mim, o que fica claro é o que a gente conversou na outra reunião, né? Em relação aos talentos a nós depositados. Nós todos nascemos ignorantes e simples, mas os talentos, as sementes divinas, estão plantadas em cada um de nós. Cabe a cada um de nós regar essa semente para que ela desabroche, né? Então, todos nós ganhamos igualmente. Agora, é óbvio que tem pessoas que semeiam da melhor forma e mais rápido, e tem outros que se debruçam sobre a ociosidade, não quer mexer uma palha em relação à sua reforma interior, ao seu crescimento. E duas coisas que a gente tem bem claro para nós aqui, que somos da doutrina, é que nós estamos fadados à eternidade. O corpo perece, mas a nossa alma é eterna, né? E nós todos estamos fadados também à evolução. Queiramos ou não, a nossa meta é sermos espíritos puros. Hoje estamos ainda engateando, mas a meta do Pai é essa, né? Então não tem como a gente escapar dessa lei divina que é para todos nós, desde aqueles que estão aqui hoje num patamar muito mais alto do que o nosso, desde aqueles que estão ali nas trevas aqui na Terra, aquele irmão que ainda está fazendo atrocidades, crueldades. Então, a perfeição é para todos nós. E quando ele coloca aqui que o rio dos dons divinos corre para todos nós, e cada um de nós é um recipiente, que a gente vai receber essas águas divinas de acordo com a capacidade que nós temos. Uns hoje estão mais capacitados, outros menos capacitados. O que importa é que temos que, dia a dia, ter essa consciência de que Deus nos fez exatamente iguais, simples e ignorantes. E aqueles que galgaram já patamares superiores não alcançaram aquele nível de forma simples. Exigiu esforço, trabalho árduo consigo mesmo. E sempre começa pela reforma interior. Não temos como fugir disso. E como a Guadalupe já frisou bem, nós vamos ter tudo aquilo que a gente necessita, e não aquilo que a gente quer.
lembrando que aquilo que nos traz mais trabalho, que nos dá mais dor de cabeça, que nos traz mais preocupação, é aquilo que vai nos alavancar para frente. É como se a gente estivesse dando um grande tropeção e caísse para frente. Então, que a gente não esqueça disso e a gente não desperdice o nosso tempo em reclames e lamentações, mas aproveite o nosso tempo para compreender o momento que cada um está vivendo. Eu passo a palavra aí para demais. Senão eu falo sozinha, né, gente? Pode falar, Joana? Por favor, Elza. Não, eu só queria falar assim que tem muito a ver com as duas perguntas de hoje, né? O melhorar para quê? Para progredir, para a perfeição. E é bem interessante porque aí tem o questionamento, né? Até que ponto você já está superando algumas etapas, tipo uma disciplina de escola, né? Então, se você ainda não aprendeu, você vai passar por essa escola de novo, por algo muito parecido, para ver se você consegue, né? Essa imperfeição, que você não lida muito bem, né, com as imperfeições, com as suas falhas internas que a gente tem que melhorar. Então, eu acredito que tem muito a ver com as duas lições de hoje. Eu não sei se o pessoal também achou isso. É só isso. Ah, Elza, tem tudo a ver mesmo. Você sabe que nada vem ao acaso, né? A gente escolhe aleatoriamente as lições e tudo vai se encaixando. As questões hoje são muito, muito ricas, né? Em relação ao que se pergunta e a forma como Allan Kardec coloca a resposta dos espíritos. Mais na frente a gente vai ver isso. Tá? Quem mais está na linha aí de espera? Dona Carmen, a Rosa, a Cris. Não, é só lembrando, gente, a primeira frase dele, a segunda, né? Não, a primeira mesmo. Que ele diz assim: melhorar para progredir, eis a senha da evolução. Gente, eu acho isso o máximo. O máximo. Porque nós temos várias senhas na nossa vida, né? Nós temos a senha de quando precisamos ficar quieta, de quando a gente pode melhorar algum quesito nosso, né? Quando a gente percebe quem realmente eu sou, quer dizer, aquele lado sombra que está muito bem escondido e a gente disfarça de si mesmo, né? E de repente tem uma senha. Só que eu vou contar um segredo para vocês. É mais ou menos, Elzinha, não é bem a gente que escolhe a senha, viu? Vou contar um segredinho. Sabe aquela pessoa que está do nosso lado e que toda hora tá mostrando o dedinho assim para você e diz: "Ahá, te peguei. Tá vendo como você é?" Ele é a nossa senha. Ele é a nossa senha. Às vezes a gente nega essa senha. A gente fala assim: eu não, fulana é assim, o ciclano é assim, eu não, eu sou muito diferente. Aham, sei, 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 sei. Então, vamos prestar atenção, porque quando o dedinho fica assim em riste, é a nossa senha. Aí a gente para e diz assim: não é que ele tem razão mesmo? Caramba, eu sou uma fofoqueira mesmo, né? Nossa, olha que horror, eu nem tinha percebido. Mas sempre tem alguém que vem te lembrar, entendeu? Então, amiga, sinto muito informá-las desse meu segredo. Eu tenho, eu tenho mais tempo de serviço aqui na Terra, sabe? Talvez eu cheguei um pouco antes de vocês, né? Então, isso me dá essa experiência.
que eu posso te dizer com certeza. O outro é a nossa senha. Rosa, desculpa aí, falei demais. Obrigada, dona Carmen. Fala, Rosinha. O microfone, Rosa. É que eu tô rouca mesmo, eu vou tentar falar aqui, mas eu não podia deixar de comentar. Boa tarde, todo mundo. Essa lição, ela me remete muito a sementes, a expectativa da semente, que é o fruto, né, que é a planta ou a flor. Então, toda semente, a princípio, ela tem um bom, ela promete, ela traz em si toda uma promessa boa. Cabe ao semeador, ao jardineiro, dar o seu melhor. Ah, mas se tiver tudo muito fácil, eh, comida boa, alimento bom, temperatura boa, a princípio vai ser tudo bom. Mas aquela semente que ela consegue sobreviver às intempéries, que consegue sobreviver às dificuldades, acontece na uva, né? A uva é assim, ela tem tanto polifenol, tanto antioxidante, tanto resveratrol, por quê? Porque ela suporta a baixa temperatura, o gelo e consegue ainda produzir a uva, que procede depois um vinho bom e tudo mais, também tem a ver, né. Então eu concordo com a dona Carmen, é na dificuldade que a gente coloca esse nosso dom, essa nossa vontade de ter a melhor expectativa, ela é colocada à prova. Então é no difícil que nós somos testados. Tem só aqui um poema que eu vou ler rapidinho, que fala sobre isso. Vou tentar falar mais forte. "Eu pedi a Deus que tirasse o meu orgulho, e Deus disse: 'Não, não lhe cabia tirar o meu orgulho, mas a mim mesmo deixá-lo.' Eu pedi a Deus que me desse paciência, e Deus disse: 'Não.' Ele disse que a paciência nasce das atribulações. Ela não é concedida, ela é merecida. Eu pedi a Deus que me concedesse felicidade, e Deus disse: 'Não.' Ele disse que me daria suas bênçãos. A felicidade viria de mim mesmo. Eu pedi a Deus que me poupasse do sofrimento, e Deus disse: 'Não.' Ele disse que a dor afasta-me das ilusões da vida e leva-me para perto dele. Eu pedi a Deus que me fizesse crescer a minha vida espiritual, e Deus disse: 'Não.' Ele me disse que eu deveria crescer sozinho, mas ele iria me podar como um ramo, para que eu produzisse frutos. Eu perguntei a Deus se ele me ama. Ele disse: 'Sim, ele deu-me seu único filho, que morreu por mim, e quer-me um dia no céu, pela minha fé.' Então, pedi a Deus que me ajudasse a amar os outros como ele me ama. E Deus finalmente disse: 'Finalmente compreendeste, filho.'" Achei muito apropriado, sabe, pro momento. É Muito isso. lindo, Rosa, muito lindo. Obrigada. Obrigada. Vanderlei, acho que Vanderlei levantou a mão também. Quero deixar só um ponto de reflexão nessa lição, que diz no final dela: "Se te afeiçoas assim aos ideais do aprimoramento e progresso, não te afaste do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica." É um ponto de reflexão, se vocês analisarem, é o nosso dia a dia. Independente da nossa fé, religião, é o dia a dia, né? Conforme nós começarmos a analisar o nosso dia a dia, o nosso trabalho, as pessoas que estão do nosso lado, os nossos filhos, os nossos companheiros, esse é o caminho de evolução. Porque nós vamos nos aprimorando a cada dia. Quando ele diz assim, o estudo aperfeiçoa, em todo sentido, seja espiritual, seja profissional. Se você não dá sequência aos seus estudos, como que você vai se aprimorar? Se você não põe em prática a sua fé, como que você vai melhorar? Se você não põe em prática a sua paciência, como que você vai melhorar? Se você não analisar o procedimento daqueles que estão do seu lado sem crítica, como que você vai melhorar? Então, esse parágrafo aqui é espetacular,
ele reflete exatamente a nossa evolução, aonde estamos, na família que nascemos, aqueles com qual convivemos e a própria sociedade. Sem esses pilares, nós não vamos evoluir, nós vamos ser inúteis. Porque se nós simplesmente levantarmos de manhã, fazer a nossa obrigação, seja profissional ou em casa, e não levarmos em consideração, acharmos que aquilo é um sacrifício, que Deus não está nos vendo, porque nós queríamos isso e aquilo, e um monte de coisa, envolvendo nossa ambição, vaidade, egoísmo, prepotência, nós não vamos evoluir. Então, nós temos que parar, né, dentro desse parágrafo aqui, e analisarmos o nosso dia a dia, as pessoas que estão em nossas voltas. Não crítica, né? Analisar é o seguinte, olha, você observa, vê o que, sem crítica, guarde para si e veja o que serve de bom para si. O que não serve, você deixa para lá. Porque nós não somos perfeitos. Nós estamos no dia a dia nos aprimorando, seja no trabalho, no estudo, no ato de perdoar uma ofensa, certo? Isso que nos ilumina, ou no sacrifício que enobrece, a bondade que santifica, que é mais a conjunção familiar, o que uma mãe se sacrifica para um filho, ou um pai se sacrifica para um filho. Nesse parágrafo está resumido tudo isso. Então, nós, às vezes, vemos essas lições também somente pelo lado espiritual. Claro, se nós também olharmos essa lição pelo lado espiritual, nós vamos alavancar muito mais a nossa capacidade de elevação espiritual. Mas o segredo está na convivência, como a dona Carne deu o exemplo aí. É a convivência, né? Porque se nós nos harmonizarmos com a convivência e não apontarmos o dedo para fulano, ciclano e beltrano, nós estamos nos aperfeiçoando. Nós estamos desenvolvendo o perdão, estamos nos iluminando, estamos buscando o conhecimento, estamos enobrecendo o nosso espírito. E é isso aí que mais me chamou a atenção nessa lição, foi esse parágrafo. Obrigado pela atenção. Obrigada, Vanderlei. Esse parágrafo aí realmente era muito, muito, muito real, né? Porque ele fala realmente para a gente não se afastar do que nos compete fazer, né? Que é trabalhar, estudar, perdoar, aperfeiçoar, ter bondade, né? Para chegar nessa evolução máxima que Deus aguarda, né? Nos aguarda, né? Como espíritos puros, né? E isso no dia a dia a gente sabe que não é fácil, mas exige que a gente tenha sempre essa vigilância. Meu comportamento dentro da comunidade que eu vivo, dentro de mim mesma, está se alinhando com as coisas do Cristo ou não estão se alinhando com as coisas do Cristo, né? Onde é que eu preciso melhorar, né? Onde é que eu preciso me corrigir, né? Para poder estar alinhada conforme o nosso exemplo maior, que foi Jesus Cristo. O Filho único que Deus nos deu aqui para trazer toda essa maravilha que é essa doutrina consoladora, que nos acolhe, que nos dá sustentação e que nos mostra a eternidade da vida. Mais algum comentário? Todos estão meio quietinhos ali. Todo mundo pensando, né, Júnior? Acho que o pessoal está meio reflexivo, né? Porque a gente aprender, né, ouvindo, estudando, ouvindo as palestras, né, dona Carmen, é fácil, né? É até fácil. A dificuldade está realmente em a gente pegar esse conhecimento todo que nos chega e tentar colocar ele no dia a dia, né? Dentro da nossa vivência em casa, no trabalho, na rua, na nossa comunidade, e mais que tudo, esse conhece-te a ti mesmo, né? Porque, querendo ou não, quem melhor conhece nós, além de nós mesmos, é Deus, né? Mas aqui na Terra, quem nos conhece melhor somos nós mesmos. Então, a gente com certeza sabe onde a gente tem que melhorar,
onde a gente tem que mudar, onde a gente tem que buscar força para esperançar a nossa vida e ressignificar todos os momentos, né, que a gente vive. Porque tem momentos que a gente parece que não vai dar conta. Você fala, meu Deus, não dou conta, é muita coisa para mim. Mas eu sempre lembro do que me falaram lá atrás, né? A gente não ganha nenhuma posição de evolução de graça, exige trabalho, né? Na realidade, ele nos dá as dificuldades para que cada um de nós se capacite a caminhar nessa evolução, cada dia tentando ser melhor, um dia por vez, e cada dia melhor que o anterior. E cabe a todos nós termos essa consciência dessa realidade que é a evolução, que é o progresso. Nós não vamos fugir disso, mas que tenhamos sempre em mente que o que revoluciona qualquer vida se chama amor e o bem. O dia que o bem usar de artifício fazendo mal, não é o bem. Ele está aí mascarado de bem. Então, o amor de verdade, o amor verdadeiro e o bem, eles exigem muito trabalho, muita dedicação, muita disciplina, né? E anda no bem e na luz. Não usa artefato nem máscaras, ele simplesmente é. Ele se basta por ser o que é, né? Por isso que é transformador. Mais alguém levou? Ah, Marucélio. Maru, por favor, Marucélio. Eu não sei nem se tem a ver muito com a lição, mas esse melhorar para progredir mexeu muito comigo, porque desde 14 anos que eu via, antes já via as coisas e tudo mais. E fui por um caminho que eu não procurei uma casa espírita, nem uma religiosidade. Eu fazia minhas orações, como sempre fiz, de manhã, à tarde, à noite, e achava que, por exemplo, a imposição de mãos, eu entregava para Deus, as pessoas sentiam-se bem e voltavam, e eu cobrava por isso. Eu estava solo com as minhas filhas, eu precisava do dinheiro, então eu trabalhava de 7 da manhã à meia-noite. E assim, eu escutava vozes, eu falava as coisas, eu punha tarô, eu olhava cristal. Enfim, gente, eu acreditava só na física, porque eu fiz física. Então, para mim, tudo aquilo que acontecia era um campo magnético criado entre nós, eu e os meus clientes, ora na maca, ora numa mesa, que fazia com que eles melhorassem, porque eles voltavam e eu criei minhas meninas. Depois que as meninas já estavam encaminhadas, eu adoeci, né? Foi onde eu tive o câncer. Eu não gosto nem de falar, para falar a verdade, deu horror. E comecei a fazer as cirurgias espirituais aí, as quais me trazia muito bem. E aí é que eu fui descobrindo, de verdade, eu não estou sendo uma pessoa falsa. Assim, eu tinha noção. Por exemplo, quando eu caí, eu estava atendendo os pais de santo, não tenho preconceito com nenhuma religião, mas os pais de santo que ia lá e eu atendia, pegava reiki, pegava energia, e às vezes, e como eu, naquela época, era muito católica, eu ia no mosteiro beneditino, eu vou ser mais rápida, beneditino, onde tinha uma irmã que ela falava assim: Marcele, para com isso, porque você me liga falando que está sentindo cheiro de sua casa não está legal, está sentindo cheiro de cachaça, de não sei o quê, não sei o quê. A gente ora, você fica bem e depois
estar trabalhando, mas também ficar sem ganhar dinheiro, passar fome, não tinha jeito. Meu marido não dava, meu ex-marido não dava pensão. Aí, o que aconteceu? Quando eu vi essa frase da dona Carmen, que chamou a atenção, melhorar para progredir, eu fiz o contrário. Eu parei de fazer qualquer trabalho espírita, qualquer trabalho. E eu levo um certinho jeito. Mas naquela época que eu acreditava na física, eu fazia tudo. E não me arrependo por aquelas pessoas. Mas eu me sinto como se a minha aura fosse tá toda remendada e que se eu for fazer, por exemplo, uma, um, 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 um atendimento na maca, aonde utilizamos a energia, que o câncer volta. Então, para mim, não houve uma melhora para progredir. Eu piorei. Eu estou uma pessoa muito pior. Se eu tenho medo dos meus dons, desculpa se eu. Muito obrigada por me escutar. Nem me apareci na câmara de vergonha e queria saber de vocês se tem a ver alguma coisa. As mais sábias e as mais sábias ainda. Obrigada, Maru. Acho que o Vanderlei levantou a mão aí. Vanderlei, por favor. Vou ler um trecho aqui do livro Libertação, de Chico Xavier, pelo Espírito de André Luiz. Tá? Então ele diz assim, numa orientação espiritual: cada espírito segue sozinho no círculo dos próprios pensamentos, sem que o companheiro de jornada, com raríssimas exceções, lhe conheçam as esperanças mais nobres e lhe partilhem as aspirações dignificadoras. Cada criatura encarnada permanece só, no reino de si mesma, e faz-se indispensável muita fé e suficiente coragem para marcharmos vitoriosamente sobre o invisível, madeiro redentor que nos aperfeiçoa a vida até o calvário da suprema ressurreição. Isso aqui se enquadra naquele parágrafo que eu falei para vocês, né? É interessante porque, por mais que nós convivemos com a pessoa, mas o nosso caminho é individual. Então, como diz na leitura, raramente aqueles que estão do nosso lado, ele vai saber da nossa missão ou das nossas condições espirituais para poder nos orientar. Então, é como a lição diz lá, né? Trabalho, perdão, conhecimento, raciocínio, porque nós estamos sozinhos. Quando nós encarnamos, nós fazemos a nossa programação, ela é individual nossa. Nessa programação está nossos companheiros, nossos filhos, os parentes e tudo. Mas a individualidade da evolução, o amadurecimento espiritual, depende de cada um. Por isso que o André Luiz diz lá, né? Nós estamos só. Porque por mais que a gente faça, eu faço, vocês fazem, a dona Carmen faz lá o seu objetivo que ela assumiu antes de encarnar, é um processo individual dela. Então, mesmo na lição, nós temos que nos aprimorar e darmos o exemplo. Então, cada um fazendo o que lhe cabe, assim, dizer, nós não vamos mudar a sociedade porque não temos essa capacidade. Mas cada um de nós fazermos aquilo que está no nosso sentimento, de forma correta, sem nos revoltarmos e sem julgarmos, nós estamos no caminho da evolução. A nossa humanidade, ela não é, eu falo humanidade planeta Terra, certo? Ela não é totalmente espiritualizada. Mas olha como o Criador é sábio. Constituiu os lares, porque é nos lares que nós vamos evoluir. Constituiu o trabalho, porque é no trabalho que nós vamos aprender a conviver com as pessoas.
né? E a própria sociedade, Jesus disse lá atrás, ó, eu tirei dos mosteiros e trouxe o conhecimento para o povo. Porque até aquela época, todo o conhecimento que nós temos hoje, ele era feito por médiuns, estudiosos, a 4 chaves. Não era passado para a sociedade. Então, você vê o significado dessa lição de hoje naquele parágrafo, incluindo o que eu acabei de ler aí para vocês. Para pensar, hein? Obrigada. A Cristiane também tinha levantado a mãozinha. Cris, vamos lá, Cris. Rapidinho, era a respeito de um parágrafo, eu acabei fechando aqui, que fala sobre a perda de tempo com as queixas. Perdemos com esse mau hábito, né, de se queixar, de se lamentar, com a discórdia. São maus hábitos que eu considero. Perdemos muito tempo, inclusive nesse processo de aprendizado, de estudo, de trabalho, de crescimento. Então, é para ficarmos atentos, como um alerta, de nos vigiarmos ao longo da nossa vida, quanto tempo perdemos nos queixando, ou maldizendo, ou, enfim, criando discórdias. É isso. Eu posso Obrigada, Cris. Fala, Mari. Ó, parece, Cristiane, querida, que você entendeu o que eu queixei. Não. Eu trocaria o combinado lá em cima de 5 anos direto de câncer pelo todo o trabalho de 6 a 6, às 18, de meia-noite, entendeu? Por aquele tempo que eu perdi ficando doente. E quando eu melhorava, eu ia para o trabalho. Então, não é uma queixa. É até pedindo assim, gente, me ajuda aí, me ajuda a tirar esse medo, que eu quero voltar. Como eu tinha fôlego, e tenho fôlego para isso. Então, assim, tem momentos na vida que não é queixa, é plasta. A pessoa fica uma plasta em cima da cama. Porque não tem como. Mas dando um tiquinho assim, a espiritualidade, a gente levanta, vai outra vez, vai em frente, vai caminhando. Ô, Maru, a gente que agradece. Maru, na realidade, às vezes a gente nem compreende direito tudo que a gente passa, né? Mas eu sempre tenho aquela frase que eu falo para mim mesma. Deus não erra jamais. A gente tem que ter essa resiliência, a força da confiança e da entrega, para saber que em nenhum momento nós estamos sós, que Ele está conosco. Até quando a gente tem os nossos questionamentos, que a gente tem as nossas dúvidas, Ele não nos abandona. A gente que às vezes fecha nossos ouvidos ao que Ele nos envia, né? Quando Ele manda seus assessores para nos dar uma intuição, para nos fortalecer, a gente é que se fecha um pouco. Então, eu acho que mesmo você passando por tudo isso que você passou, que realmente não deve ter sido fácil, hoje você é uma nova Marucelli. Não se compara com a Maru que você era antes, né? Então, eu acho que isso te trouxe uma sustentação, uma força e uma fé diferente do que você tinha anos atrás. Com né? toda certeza, Joana. Toda certeza. E é isso. Bem, eu acho que, pelo adiantado da hora, a gente poderia, né, dona Carmen, passar para as questões hoje, né, para a gente botar um segmento? Sim. Pode ser.
Deve ser, não pode, só deve. Verdade. Só lembrando uma coisa, gente, uma coisa que jamais a gente deve esquecer, viu? E a doutrina nos traz isso sempre, em todos os momentos. Com que intenção você faz isto? Vamos pensar nisso durante a semana. Lição de casa, tá? Qual é a minha intenção ao realizar tal coisa? Vamos lá, gente. Objetivo da encarnação. Uau! 132. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. Gente, lembrando que a expiação é uma coisa muito forte. É uma situação, assim, deveras importante na nossa vida. Então, a gente muitas vezes confunde o que é expiação com o que é prova. Prova é uma coisa simples que você vai passar, mas que você supera. Expiação é uma coisa muito diferente. Então, quando alguém te diz alguma coisa e você diz assim, olha, fica tranquila que isso é uma expiação. Cuidado, porque não é muitas vezes, não. É diferente, tá? Nisto é que está a expiação. A vicissitude da existência... Não. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la, é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E aí Kardec faz um parágrafo aqui que eu complemento. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que por essa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Gente, coisa linda, né? Isso aqui é poético, né, não? De repente você perceber que tudo se encadeia, que você faz parte do cosmos. Olha que coisa linda! Do macro, do micro, de tudo. Porque você é obra de Deus, né? E é a obra mais perfeita dele. É que de vez em quando a gente tem ainda umas coisinhas para acertar, né? Assim, aqui dentro, né? A máquina é meio desajustadinha, né? O relógio está meio sem pilha. Mas nós somos, sim, a obra mais perfeita de Deus. Olha que coisa mais bonita, né? Fazemos parte. Desculpem. Fazemos parte dessa criação. E a 133 ele coloca assim: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Todos foram criados simples e ignorantes, instruíram-se nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer a alguns felizes sem dificuldades e sem trabalho, e por conseguinte sem mérito. Mas então, de que serve os espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal? Eles alcançam mais depressa o objetivo. Aliás, as dificuldades da vida frequentemente não são consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos tenha de imperfeições, menos tem de tormentos. Quem não é invejoso, nem ciumento, e nem avarento, e nem ambicioso, não terá os tormentos que nascem desses defeitos.
Gente, coisa linda isso, né? De repente, você é que rege esta linda e maravilhosa orquestra, que é a vida de cada um de nós. Olha que lindo, nós somos o maestro da nossa própria vida. Eu costumo dizer assim que nós temos a varinha mágica, né? Essa varinha mágica do regente é que faz senta, levanta, sopra. Agora é o violão, agora é o piano, agora é o chocalho, agora é você que tem que aprender a ver o movimento da terra e ver através da tua varinha mágica como você deve se comportar naquele momento, né? Então, isso aqui é lindo demais, né, gente? Se eu me livro dos ciúmes, da inveja, da avareza, eu sou muito mais feliz. Então, eu posso dizer assim, que eu vou reger uma orquestra tocando uma valsa vienense, rodopiando pelo salão em grande estilo, levemente. Não um funk, né? De repente, a gente escolhe um funk, né? Aí você fala, ai, tô tão cansada. Nossa, dancei que eu me esgotei de tanta energia que eu gastei. Lógico. Então, vamos pegar a nossa varinha, né? E vamos dançar conforme esse ritmo, né? Que nós colocamos na nossa vida. Nós podemos colocar essa valsa maravilhosa. Um passo doble também, viu? Né? Um flamenco, que eu vou taconear até dizer chega, né? Sou eu que vou escolher. Então, essa escolha, gente, sempre é nossa. Eu sempre costumo dizer assim, quando tem alguma coisa que aparece na minha vida e eu tenho algumas dificuldades de resolvê-las e de encontrar caminhos, eu digo assim, calma, Carme, porque você escolheu. Da outra vez, escolha melhor. Não seja tão bobinha, porque você é bobinha. Ah, o que você escolheu? Que coisa mais feia, né? Então, deixa eu contar uma coisinha para vocês. Há muitos anos, eu estava passando assim um momento muito difícil na minha vida. E eu por acaso, eu estava com um livro de Emmanuel e tinha uma frase que dizia assim, não sei que livro é esse, porque eu perdi essa referência, eu nunca mais esqueci da frase, mas eu esqueci do nome do livro. Ele dizia assim, o encontro, um desafio, viver juntos, um exercício, trabalhar juntos, um sucesso. Então, eu passei a imaginar assim, né? Se o meu reencontro foi um desafio, eu o venci. Se viver juntos foi um grande exercício, foi um bem para mim. E trabalhar juntos, então, uau! Grande sucesso. Porque foi a única forma, eu acho que Deus encontrou, falou assim, ó, minha filha, não tem como escapar. Ou é, ou é. Segura a onda, que você vai ter todo o apoio necessário, mas vai ter que ser assim. E foi assim. Então, todas as vezes que a gente se perguntar, né? Mas por quê? Como assim? Não. Para quê? Para que eu possa me encontrar comigo mesma. Porque aí, até ontem, no Evangelho, eu estava falando para as meninas, né? Este reencontro, que foi um desafio, foi comigo mesma. É o meu próprio reencontro, o meu espírito com o meu cérebro, a minha matéria.
Depois, viver juntos, sem me separar dele. Dele que eu digo sou eu mesma, tá? Foi um grande desafio, né? Foi um grande exercício. E trabalhar juntos. Quer dizer, o meu cérebro com o meu espírito. Olha que coisa mais linda, a matéria, o meu divino com o meu humano. Foi um lindo casamento de amor. E foi um sucesso. Porque hoje eu olho para trás e disse, cara, você é corajosa, hein, mulher? Olha que lindo casamento de amor, né? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Que a gente está se casando consigo mesma em vários momentos da nossa caminhada. E Maruceli, quando você olhar para trás e ver aquela Maruceli, meio mequetrefe, você fala assim, aquela é mequetrefe, eu não sou mais. Eu sou Maruceli versão 2024. Tá bom. Muito Tá bom? obrigada, dona Carmen. Gente, para a semana que vem, eu proponho a 135, cadê? E a 136, porque as duas, tanto a 35 quanto a 36, elas são maravilhosas e elas trazem muitas informações sobre o corpo material e o corpo vital, enfim, tem bastante coisas aqui para a gente aprender juntas, tá bom? Muito obrigada, viu, pessoal? Muito obrigada e até Obrigada, dona a próxima Carmen. semana. Se Deus assim o permitir, estudando sempre. Muito obrigada. Então, 134 e 135. 134. Vamos aproveitar esse momento, né, 135. no qual foi, foi grandioso tudo que foi postulado aqui sobre crescer e melhorar. E somente o burilamento, né, do espírito nos permite alçar esses voos. Então, vamos num único pensamento, envolver a Joana com muito amor, com muita amizade, com muita fraternidade, para que ela possa fazer as vibrações esta tarde e a prece, para que todos nós possamos, unidos, perceber a grandeza de Deus em nós. Que bonito, filha. Vocês ouviram o repicado simples aí? É assim, com toda essa alegria, que Jesus te aguarda. Porque evolução, já foi dita, é a meta do Cristo. O progresso de cada um de nós. O que nos espera é o mundo celestial. Neste momento, as provas que você passa, os desafios que te chegam, são provisórios, filho. Não deixe que a dor seja maior que você. Ouça esses sinos dentro de ti. Sinta o que Jesus prepara para você. O celestial. Não tema em burilar através da dor e das provas, das expiações. Todas serão passageiras. Avance com toda a coragem. Mas para isso, é preciso que faça
O que a irmã Carmen falou. O casamento. O casamento espiritual com o divino. Para que em nenhum momento deixem de esperançar. Tenham essa consciência do divino dentro de vocês. E lembre-se, tudo passa. O terreno é provisório. O seu corpo é provisório. O seu espírito é eterno. Por que temer hoje? Por que temer amanhã? Trabalhe, semeando, servindo, exercitando este Evangelho de Jesus. Onde quer que esteja, com quem esteja, não desanime, avance, com o peito cheio de Jesus. Tudo passará a vida, mas o amor do Pai e o teu Espírito eterno. A Gaia está aqui, para todos nós aqui, nesse plano terreno, para que seja nossa universidade de crescimento espiritual. Não esqueçam disso. E lembre-se, o amor e o bem estão casados ali, unidos, inseparáveis. Pois esta é a boa nova que o Cristo nos trouxe. O bem a todo momento. Assim como a natureza do escorpião é psiquicar, a sua natureza, filha, tem que ser de fazer o bem. A todo momento, onde quer que esteja. Não deixe que nada atrapalhe a sua ação no bem. Faça. Brote em ti esta natureza de amor e de bem. E a espontaneidade virá de uma forma tão simples que o bem será você como um todo, assim como o amor. Com esse sentimento pleno, ergamos nossos olhos ao Criador. Vamos rogar a Maria Santíssima e ao nosso Pai e ao Cristo que derrame graça sobre nosso planeta Terra, que derrame misericórdia sobre cada um de nós, que possamos doar o melhor de nós nesse momento para o nosso planeta Terra, para todos os nossos irmãos. Estejam onde estejam, em grande alegria ou grande tristeza, em grande dor, em grande desafio. Não estarão sozinhos, porque o Pai estará com cada um de nós. Vibremos amor e luz para todos os recantos do planeta, para essa abençoada terra, Brasil, pátria do Evangelho. Abençoada terra, que abriga irmãos de todas as nações, de todos os continentes. Sejamos nós, cada um de nós, co-criadores juntos do Pai, amando todos, sem distinção, fazendo o nosso amor derramar sobre esse planeta Terra luz em cada recanto e em nosso país, ali onde muitos estão sofrendo agora. Que a misericórdia divina esteja com todos eles.
Sejamos co-criadores. Que Deus mantenha as nossas vibrações altas, nos bons pensamentos, nas boas ações, nas preces que unem e que iluminam. Que a Terra, hoje e agora, receba nossa pequena doação de amor a todos. E agradecemos ao Pai, ao Filho e à Maria. A dádiva do dia de hoje, deste momento, rogando misericórdia para que possamos fazer o nosso trabalho no bem. Não esquecer a boa vontade, a indulgência, a benevolência. Que Deus tenha misericórdia em nós. E que Maria Santíssima, nesse momento, com a sua falange de amor, adentre cada lar, iluminando cada espaço, trazendo harmonia e luz. Que Deus, em infinita vontade, nos dê uma boa semana, onde a prática do seu Evangelho seja a nossa bandeira, seja o nosso coração. Graças a Deus. Deus de amor e de bondade, a gente agradece pelo encontro de hoje. Agradecendo a cada um de vocês pela doação. E fazendo com que nossas vibrações alcancem todos aqueles que vieram à nossa mente. Nossos entes queridos, aquele desconhecido. Não importa. Todo aquele que não somos nós é o nosso próximo. Graças a Deus. Que nos reunamos aqui novamente na próxima semana. Se Deus assim permitir. Graças.